Boa noite a todos. Mais por cima. Boa noite. É um prazer estar aqui. Hoje eu não vou chorar, né? Que a última terça eu tive aqui. Eu fui agradecer, chorei, vocês choraram? Hã? Não. É fantástico. Pena que eu atrasei um pouco. Mas, para variar, estão de parabéns. Trago um abraço carinhoso lá do pessoal da Associação Espírita Caminho da Luz, qual a gente faz parte. Convido para conhecer a nossa casa também, que é lá do outro lado da cidade. Vamos estudar um pouquinho hoje? Que ano nós estamos? 2000 e? Não é o tema do estudo não, tá? Certeza que é 2010? Será que não está errado? Alguém aqui já assistiu 2012? Não assistam. Não assistir, não percam tempo. Vão ler um livro espírita. Vão trabalhar na caridade. Certo? Eu vou deixar só vocês curiosos. Peguem o livro Crônicas de Além Túmulo. Chico Xavier, Espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos relata uma passagem lá no plano espiritual entre Jesus, conversando, estava no plano espiritual Jesus e João Evangelista. E lá eles entram no assunto sobre o calendário nosso, que o Frei Dionísio houve um pequeno erro. Vocês leiam lá que eu não vou falar que ano nós estamos, tá? Porque está tendo terrorismo psicológico com 2012, né? E essas coisas que estão acontecendo. Mas 2012 já passou. Vocês vão ter que ler o livro, que eu não vou falar o ano. Mas 2012 já passou. Já era, tá? Um pouquinho para frente, mas já era. Vamos lá então. Agora para o tema. Todo mundo aqui já sofreu? Ou está sofrendo? O que é o significado do sofrimento em nossa existência? Devagar, é para vocês participarem. É sinal de evolução? É? É sinal de evolução? Agora ficou todo mundo em dúvida. Sofrimento é castigo? Não. O que é sofrimento então? Se a gente sofre, é sinal que a gente está evoluindo? Vamos polemizar, o negócio é polemizar. Olha, porque tem sofrimento para tudo quanto é gosto, né? A dor, como fala Carlos Drummond Andrade, né? A dor é o quê? Inevitável. O sofrimento é o quê? Opcional. Todos nós sofremos. Então nós vamos pegar a base em cima de uma mensagem no livro Vinha de Luz, pelo Chico e o Espírito Emmanuel. Capítulo 80, chama Como Sofres. Não basta simplesmente sofrer para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece aos corações sequiosos de paz. E no final da mensagem, Emmanuel diz que todas as criaturas encarnadas no planeta Terra sofrem no cadinho de suas experiências necessárias, mas muito poucos padecem como cristãos. Ou seja, todo mundo sofre, mas poucos o quê? Sabem sofrer. Esse que é o grande problema. Porque mais que a gente tenha consciência que a dor não é uma punição divina, interiormente nós espíritas, alguns, tá? Bastante, viu? Gosta de sofrer ou acha que deve sofrer porque está fazendo o quê? Fala, vocês têm vergonha? Não tem que ter vergonha. Acha que está o quê? Evoluindo. Além de evoluindo, acha que está fazendo o quê?
pagando conta atrasada. Que mais? Aqui é um planeta do quê? Ai, que gostoso, né? A gente não pode ser feliz. Pode? Pode. Qual que é a primeira condição que André Luiz coloca no livro Sinal Verde? Uma das condições, mas uma condição básica para a gente começar a ser feliz. Alguém leu o Sinal Verde? Perante a felicidade? Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando seu coração para uma vida nova. Alguém aqui já lamentou? O que é lamentação? Nossa, está calor. É lamentação? Não. É uma queixa. Segundo o dicionário, lamentação, uma queixa acompanhada de uma dor ou um gemido. Tudo acontece comigo. É uma lamentação, não é? Eu sou tão bonzinho. Por que será que a lei divina faz o quê? Essas coisas comigo. Nossa, eu sou espírita. Eu nasci para quê? Se arrepia, né? Que coisa que nós aprendemos. Nasci para sofrer. Aqui é um planeta de prova e expiação. Uma condição básica, tá? Uma das condições. Diminui o grau de lamentação. Porque a gente vai continuar a lamentar, vocês concordam? Nosso grau de satisfação é muito pequeno. E quanto menos satisfação eu tenho, mais eu o quê? Lamento. Mais eu me sinto o quê? Frustrado. Uma das grandes doenças nossas é a frustração, sabia? A gente deseja um monte de coisa. E a vida é o quê? Totalmente diferente. Aquilo que eu quero é uma coisa. Mas o que a lei divina sabe que eu quero e o que me oferece é totalmente diferente. É a mesma coisa o sofrimento. Sofrer por sofrer não tem significado nenhum na nossa existência. Primeira palestra que eu dei aqui, eu falei sobre família. Vou lembrar que vocês não vão lembrar. Comparativamente, os casais que estão se aguentando por aguentar, sabe o que acontece? Carinho, pessoal. Não acontece nada, porque não tem o quê? Um crescimento. Emmanuel falou que a gente precisa saber o quê? Sofrer. A gente não sabe. Qualquer situação que nos acontece externamente, ou a gente coloca a culpa em quem? Em quem? Nos outros. Nascer é fácil, viver é fácil, difícil é o quê? Conviver. Uma das grandes causas de sofrimento nosso também é através do quê? Da convivência. Só que a gente não assume que nós estamos errados. A gente coloca a culpa em quem? No outro. O problema não é conviver com o outro. O problema é de como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Fulano me irritou. Eu não aguento mais meu irmão. Minha irmã me irrita. Conheço essa frase. O que mais? Ciclano me magoou. A mágoa é um sentimento gerado por mim. Não é algo externo que vem o quê? Colocar. Cada um de nós está sendo aquilo que a gente consegue ser. Sofrimento dentro da doutrina espírita depende muito como a gente lidar o quê? No processo de sofrimento. Segundo a Joana de Anjos, no livro Plenitude, que eu indico para vocês, é uma obra fantástica, tá? Tudo sobre sofrimento. Origem, causas profundas, cessação, vai até a autocura. Lá ela coloca quê? Causa dos sofrimentos humanos. Duas situações. Causa, não vou usar a palavra que ela usou, kármica não, tá? Senão a gente vai ter que estudar a palavra karma e aí vai desviar o assunto. Causa de vidas passadas. Duas situações ela coloca. Prova e expiação.
Vocês sabem qual que é a diferença de prova e expiação? Não? A prova é expiação? A expiação é uma prova? Vou bagunçar muito, né? Prova, ela coloca assim. Primeiro, antes de nós reencarnarmos, nós já vivemos o quê? Várias e milhares de existências. De uma existência para outra, no plano espiritual, a gente faz uma certa programação reencarnatória. No livro Reforma Íntima, Karbar Schutel diz o seguinte: todo espírito, antes de reencarnar, faz dois tipos de programação. Uma genérica e outra o quê? Específica. A genérica é igual para todo mundo. Você vai reencarnar? Vai. Primeiro você vai ter que reencarnar numa família, no meio social. Essa todos nós passamos. E a específica visa o quê? A necessidade individual. Então, provas é o que nós mais temos na vida. Já vou adiantar. O que nós mais temos na vida é prova. São situações que a gente pode dar até um palpite lá no plano espiritual, tá? Mas são situações que visam o quê? O nosso aprendizado. Vai gerar dor? O que vocês acham? Vai. Vai gerar sofrimento? Pode ser que sim, pode ser o quê? Que não. No nosso grau de revolta, qualquer dificuldade gera o quê? Vocês concordam? Alguém aqui é revoltado? Todo mundo tem medo de falar, né? 99,9% dos espíritos encarnados é o quê? Revoltado pela vida o quê? Que tem. Sabiam disso? Ficaram tudo quietinho? Não sou médio não está escrito na cabeça de vocês não que é revoltado. A gente identifica a revolta como? Qualquer situação que ocorre a gente já não reclama? A grosso modo. Quando a vida está tranquila a gente está o quê? Aí aparece uma dificuldade financeira, o que a gente faz? Reclama. Joga a culpa em quem? Em quem? Vai, um de cada vez. Em quem? No patrão? No Lula? Quem mais? Em quem? Na esposa? Conforme o caso tem razão. Aí chega a colocar a culpa em quem? Amiga minha, não vou citar nome, não vou nem falar que ela trabalha comigo, tá? Ela é espírita, ela sempre conversando, tem hora que a gente brinca, ela fala assim, Lúcio, dá um jeito lá, né, Lúcio? Tira esses dois encostos de cima de mim. Um é imposto financeiro e outro é de comer. Faz eu comer o quê? Demais e gastar demais. É a tendência nossa de colocar a situação onde? Externa. Não é isso? Aí a situação que nós reencarnamos aqui, ó, Casimiro Cunha, através do Chico, numa trovinha, deixou bem claro, ninguém renasce na terra para dar-se ao gozo em vão, mas para multiplicar-se em obras de perfeição. Nós não estamos aqui à toa. Vou deixar vocês pensativos. E segundo a espiritualidade, para grande parte de nós, é a última oportunidade de estarmos, sabe aonde? No planeta Terra. Quem não puder estar no planeta Terra, vai num planeta, vocês não perguntem aonde não, tá? Mas Jesus deixou avisado, na casa do meu pai há várias o quê? Moradas. Você vai ajudar outro lá a bater pedra para sair o quê? Fogo, seja lá o que for. Sabe? É um processo natural. A gente fica preocupado com... nós temos que preocupar, sabe com o quê? Com as nossas atitudes. E como a gente está reclamando. Então nós trazemos o objetivo reencarnatório. Toda dificuldade que acontece na nossa vida, por trás tem um crescimento espiritual. Nós precisamos aprender um pouquinho mais a saber sofrer. E só que a gente tem o conceito errado também de resignação. A gente acha que a pessoa sofrer, ser resignada é o quê? Aceitar de braço cruzado o quê? Para! Não tem nada a ver. As provas são necessárias. A gente só aprende através das provas.
Segundo a Joana de Anjos coloca que as provas são até dosadas com a nossa capacidade de aguentamento de sofrimento. As expiações são diferentes. Expiação, no livro Consolador, questão 246, Emmanuel deixou claro que expiação é uma pena imposta a um malfeitor. Eu não gosto desses termos, tá? Mas o linguajar da época de Emmanuel, ou seja, a expiação não tem a gente querer ou não. A expiação visa nos colocar num ponto o quê? Anterior de equilíbrio. Entenderam mais ou menos qual que é a diferença? São mais dolorosas. Conforme a situação, elas vêm numa parte congênita, uma doença de nascença, sabe? Uma situação que a pessoa vai conviver, mas vai depender dela, o modo que ela encara aquilo também para aliviar. Só que a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos, tem uma mensagem lá que nós passa desapercebido. Diz o seguinte: não é preciso crer que todo sofrimento nesta vida é uma o quê? Dívida do passado. Frequentemente são o quê? Provas que os espíritos escolheu para o seu adiantamento. Frequentemente, se a gente estudar essa palavra, ela dá o sentido de 70% a 75%. Vocês sabiam disso? O que mais nos acontece nessa vida não tem nada a ver com o quê? Expiação. Tem a ver com o quê? Provas. Pode jogar um pouquinho pesado? No livro Mereça Ser Feliz, a irmã se faz esse mesmo raciocínio. Lá ela coloca que 2/3 do sofrimento humano, só que aí machuca, tá? Sabe o que eles falam? Imprudência e escolha mal feita, sabe quando? Nessa vida. Não tem nada a ver com isso aqui. Aí vem Pedro Silva, através de Chico, fala o seguinte: na hora do sofrimento, o grito de rebeldia é o fogo com que se queima a bênção que Deus envia. Por isso que eu citei da revolta. Normalmente, qualquer dificuldade nossa, a gente o quê? Reclama, fica revoltado. Nós não ficamos revoltados? A gente fica revoltado. Por quê? Sabe o que a gente quer? Vamos ser sinceros. O que o ser humano busca mais na vida? É o crescimento material ou espiritual? Ela até chacoalhou a cabeça. Não é material? Não é? E a finalidade nossa existencial material ou espiritual? Espiritual. Jesus deixou claro: buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e as outras coisas vão ser dadas por o quê? Por acréscimo. Aí os fariseus perguntaram para Jesus onde estava o reino de Deus. O que Jesus falou? O reino de Deus não está aqui, nem ali, nem acolá. O reino de Deus está... Mas a gente associa felicidade com prazer. Prazer é sentido pelo corpo físico. No dia de calor tremendo, é felicidade ou um prazer chupar um sorvete? Hã? Prazer, porque depois que o sorvete acaba, não é isso? Sabiam disso? Prazer. O falecido Clodovil, olha eu falando falecido, eu nunca me esqueço de uma reportagem dele, achei fantástico. Ele falou assim: eu prefiro chorar